Oi, gente, tudo bem? Que bom que você está aí. Eu estou aqui e a gente vai conversar. Nossa, é muito bom, muito gratificante você me assistir. Hoje nós vamos falar sobre como está a saúde do meu filho. É o meu filho mais velho. Quem me acompanha aqui no canal sabe. Esse canal, na verdade, ele começou com vídeos sobre a esquizofrenia, relatando coisas que eu passei, que eu vivi, não só eu e a minha família, em relação ao adoecimento do nosso filho. E de lá para cá eu venho colocando vocês a par do que vem acontecendo, das medicações, enfim, das fases pelas quais ele está passando. E por que eu estou fazendo isso? Para me mostrar, para aparecer, para fazer canal, para ganhar dinheiro? Bom, gente, eu confesso a vocês que se tivesse mais seguidores e eu conseguisse algum dinheiro, sim, ia me fazer muito bem, seria uma ajuda grande. Mas não é essa a questão. A questão principal é: será que tem alguém passando a mesma coisa que a gente passa? Será que tem alguém que fez igual a gente, não sabia que o diagnóstico era tão importante e acabamos sendo orientados de uma forma errada por psicólogos, por médicos. Enfim, eu sei que eu cheguei a abrir a porta da rua e botar o meu filho para fora. E não foi nem uma nem duas, foram mais vezes. Porque eu não sabia que o diagnóstico que ele tinha, aliás, eu nem sabia que existia um diagnóstico. Sabe aquele senso comum que a gente pensa, não quer nada, não quer trabalhar, só quer beber, só quer dormir, é vagabundo? Só que essa história de vagabundo não batia com o filho que eu tenho, né? E que eu tinha antes, principalmente. Essa história não batia. Ele era um menino muito carinhoso, um rapazinho, um adolescente que nos ajudava em instituições de caridade, ajudava a distribuir sopa, enfim, ele participava, e não só isso dessa ajuda voluntária, mas também ele engajava ele gostava de bandas, de música, de tocar, e sem contar que fazia estágio, trabalhava e tal, chegou a ter uma noiva, enfim, tudo isso foi modificado por causa do adoecimento da esquizofrenia. E o objetivo desse canal é esse, servir talvez de guia, de orientação, talvez só mesmo uma inspiração para que você pai, você mãe, você cuidador ou responsável por alguém, quem sabe o problema não é mais embaixo e aí fica nessa superficialidade das medicações para depressão, para ansiedade, e nada resolve nunca, né? E a situação vai se perdurando por anos e anos e anos. Então, é esse o objetivo desse canal, justamente simplesmente divulgar o que acontece na minha família. E em relação a esse problema, a essa questão, e também dar continuidade aos vídeos falando como ele está hoje e agora, depois da nova medicação que foi a injeção de Clopixol. Ele já tomou 2 e já dá para a gente ter alguma ideia a respeito. Gente, eu nem preciso dizer que é fundamental você se inscrever nesse canal, compartilhar com os amigos, falar, comentar, porque a esquizofrenia ela é uma doença tão cheia de tabu, aliás, a doença mental como um todo, ela é tão cercada de tabus e de preconceitos, de estereótipos. Mas fulano, quando tem esquizofrenia, é violento, fica doido, ataca qualquer um. Não, gente, nada disso acontece. Tudo isso tem que ser derrubado, todos esses preconceitos, esses conceitos, essas opiniões que não têm embasamento científico, tudo isso tem que ir por água abaixo. E é por isso que você ajuda muito
nessa bandeira de luta de falar o que é esquizofrenia, de, afinal de contas, a gente tirar esse véu escuro que cobre essa doença e que nada mais é do que uma doença, como outra qualquer, um adoecimento, um transtorno, se assim o preferirem, mas que dá para superar, dá para a gente contornar. Afinal de contas, quantas doenças não exigem que a pessoa mude de vida totalmente para poder conviver com ela? A esquizofrenia é só mais uma dessas. Então, se você puder, compartilhe, comente, curta e inscreva-se no canal. Eu te agradeço muito, muito, muito. Bom, gente, dando continuidade ao vídeo sobre esquizofrenia, o meu filho começou a tomar o Clopixol Depot 200 mg. Eu mostro as receitas para vocês verem que é tudo prescrito certinho. E esse Clopixol Depot, ele vem fazendo bem. É a segunda dose, ele tomou há mais ou menos uns 20 dias, a segunda injeção, ou seja, já tem um tempinho. E o que eu percebi, assim, como mãe e como pessoa próxima a ele, é que ele ficou, digamos assim, menos ansioso, apesar de que ele queixa de ansiedade, mas é uma ansiedade mais leve, dá para perceber que ele não fica tão irritado, ele não fica tão depressivo, porque antes era uma ansiedade que o deixava muito, mas muito triste, muito triste. Agora não, ele não é aquela pessoa que vive sorrindo, ele não tem um diálogo assim muito aprofundado. Quando ele conhece a pessoa pela primeira vez, é preciso que ele conheça, é preciso que ele tenha uma certa segurança em relação àquela pessoa. E aí sim ele se abre, ele conversa, ele conta histórias. Essas histórias também a partir dessa medicação, porque antes era bom dia, boa tarde, até logo, tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Agora não, ele cria uma conversação, ele cria um diálogo, ele puxa assunto, ou então ele responde um pouco mais profundamente as perguntas que são feitas a ele. Então eu como mãe, eu gostei dessa medicação que o médico passou, e não só eu aprovei, ele também aprovou. É claro que ele não tem ainda subsídios suficientes, né, fatos suficientes para ter essa mesma percepção de quem está olhando de fora. Essa percepção de achar que ele está melhor foi do médico, do psiquiatra que o assiste, o terapeuta ocupacional também que acompanha ele, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa terapia ocupacional hoje, e também minha, do pai, dos irmãos, enfim, da família, que está percebendo ele bem mais tranquilo, menos sofrido. Gente, qualquer coisa que faça, quem é mãe de uma pessoa, né, ou esposo ou esposa de uma pessoa com esquizofrenia, tudo o que a gente quer é que ela não sofra, não é? Que ela não se coloque em risco, que ela não se descuide, não deixe de cuidar da própria saúde, da própria higiene, da própria segurança. E a gente tendo isso, gente, já dá uma acalmada muito grande. Então, sim, essa Clopixol, eu achei bom essa medicação ter entrado, e deixe-me ver o que ele disse aqui. Ele diz que com a medicação, isso palavras dele, eu estou relativamente bem. Eu normalmente amanheço bem e vou ficando mais ansioso com o passar das horas, até que essa ansiedade chega ao topo à noite, principalmente à noite. O meu sono não mudou, eu sinto o mesmo sono que eu sentia antes. A diferença é que quando eu estava na clínica, internado, eu não podia dormir às 12 horas que eu gostaria. E hoje não, eu posso dormir às 12 horas e aí eu fico mais tranquilo.
Conversamos então sobre uma outra medicação dele, a clozapina. A clozapina, gente, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso. Eu vou linkar esse vídeo para vocês no final, na última página do vídeo. A clozapina que ele toma é para pacientes que não têm uma resposta satisfatória com as medicações tradicionais para a esquizofrenia. Então o médico, mais uma vez, o médico entrou com essa medicação, e isso já tem mais tempo do que a injeção, né? Já tem cerca de 1 ano e meio para 2 anos que ele toma essa medicação, essa clozapina, e também houve uma melhora sensível em relação às outras medicações. Também aqui no canal tem vídeos a respeito, onde eu falo como a falta de uma medicação satisfatória fez a nossa vida assim virar um horror da noite para o dia, e que graças a Deus agora a gente tem esse equilíbrio de poder fazer nossas coisas, de poder estudar, trabalhar, e sem a preocupação de como ele está. Será que ele está querendo sair de casa? Será que ele está querendo fugir? Não, nada disso está acontecendo. Então, realmente, o tratamento para nós está sendo eficaz, que é a clozapina para pacientes refratários que não se dão bem com as medicações tradicionais. Isso foi o que o médico me falou ao prescrever a clozapina, e a injeção de clopixol, que veio também se somar ao tratamento. Na visão dele, do meu filho, o que a clozapina tem de ruim é que ela engorda. Ele aumentou bem de peso, e, enfim, essa é uma consequência praticamente de todas as medicações, né? Direcionadas aos transtornos mentais. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu vejo que as pessoas ganham peso com uma facilidade maior, mas é o preço que se paga pela calma, pela tranquilidade. Eu vejo assim, é o preço que se paga. Eu não vou ficar exigindo do meu filho que lute para ser magro e para ficar magro, como ele foi um dia. Como eu já disse para vocês, ele não é o meu filho de antes. Esse é um outro filho que Deus me deu, porque ele sabia que eu ia cuidar. A verdade é essa. Ele sabia que, apesar de tudo que eu fiz de errado, de ter abandonado, de não ter acreditado, eu acho que Deus sabia que em um momento eu iria acordar, iria mudar minhas atitudes em relação ao nosso filho. E o meu marido também, ele pensa da mesma forma. Tudo tem seu tempo, não nos sentimos culpados, porque nós não sabíamos o que era, do que se tratava. A progressão da esquizofrenia, no caso dele, foi lenta, não foi da noite para o dia. Para ele chegar ao primeiro surto demorou, e também aí começou a ter vários surtos na sequência por falta de medicação. E, enfim, se vocês quiserem ouvir também um pouco mais dessa história, tá aqui nessa playlist da saúde mental, vocês encontram. Então, podemos falar assim que além da queda dessa ansiedade, que chegou a níveis mais aceitáveis, ele ficou mais calmo, está mais tranquilo e sofre menos. Ele me falou que a pior parte de ser esquizofrênico, a pior parte da esquizofrenia para ele é o delírio. No caso, ele tem um diagnóstico de esquizofrenia paranoide, e o delírio realmente incomoda muito, porque ele não se sente seguro. Isso tira a segurança dele, ele não sabe exatamente o que aconteceu, ou de fato, ou quais são as chances de outra coisa acontecer, porque os pensamentos são permeados, às vezes, por delírio. Mas eu devo dizer também que com a medicação esse delírio diminuiu bastante. Eu também consigo perceber isso,
que ele já não... O delírio nada mais é do que a pessoa criar situações que já de alguma forma existem. Por exemplo, eu tenho um vizinho, o vizinho se chama fulano, aí ele acredita que fulano está fazendo algo de errado, está pisando no nosso jardim e roubando as plantas. Existe realmente o fulano, existe realmente o jardim. Não existe, viu, gente? Eu não tenho um jardim assim como eu gostaria. Mas vamos supor, existe o vizinho fulano, existe o jardim, e aí ele aumenta, ele delira, ele cria situações a partir dali, tá? É diferente da alucinação, que a pessoa vê e só ela vê. Um homem na janela, ele olha e fala, olha ali, tá vendo? Ele tá na janela, tá me ouvindo, tá me vendo, tá dizendo que vai me perseguir. E só a pessoa, no caso, vê esse homem na janela. Então isso é uma alucinação. As vozes também, que normalmente são ouvidas, de comandos, né, para fazer isso, fazer aquilo, essas vozes também são alucinações, fruto de alucinações. E no caso do meu filho, ele não tem essas alucinações, pelo menos ele não relata ouvir vozes, mas a gente sabe que de alguma forma, talvez essas vozes surjam de uma outra forma, que não tão audíveis, mas enfim, graças a Deus, hoje a gente sabe o que realmente acontece, a gente sabe até onde ele consegue ir, o que ele não é capaz de fazer e que a gente não deve, não pode de maneira nenhuma exigir dele, algo que ele não possa realizar. O meu filho está fazendo acompanhamento terapêutico ocupacional e ele tem gostado bastante. Isso já há uns 3 meses, mais ou menos, e o terapeuta vem aqui em casa uma vez por semana, na sexta-feira, e conversa com ele, e trocam ideias. Eu não me meto, eu não fico perguntando o que é, até porque é uma coisa dele, né? Dele com o seu terapeuta. Não é justo eu tentar me meter nessa história que é só dele, né? Eu acho assim que a esquizofrenia já tirou tanto dele, tirou tanto, mais tanto, que o quanto mais eu puder deixar que ele siga a vida dele, eu deixarei. Então, realmente, ele só me diz que gosta muito e eu tenho observado que ele gosta mesmo. Ele espera até com ansiedade a chegada do terapeuta. E isso tem sido muito bom, porque ele praticamente não falava com ninguém, não se comunicava com ninguém. Outra coisa também, que talvez até possa estar ligada à medicação nova, é que ele recebeu a visita de um amigo, de uma clínica, a última onde ele ficou internado. O amigo veio, ficou aqui, dormiu, passou o fim de semana conosco e foi muito bom. E os dois, assim, cara, depois de muito tempo, você vê seu filho receber uma visita e ficar conversando e sorrindo com essa visita e assistindo televisão juntos e tal. Nossa, foi maravilhoso, muito bom. Eu quase ia esquecendo de falar. Tudo que eu puder fazer para ele levar a vida dele com mais tranquilidade possível, com alegria, eu não sei se é possível esperar isso, mas com tranquilidade, com calma, sem tanta ansiedade, tudo que for possível eu vou fazer para que isso aconteça. Eu, como mãe, eu sinto essa obrigação. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada mesmo por me acompanhar nesse canal. Vocês não sabem o quanto esse desabafo aqui para mim é importante, o quanto poder falar é importante. E eu tenho certeza, se eu insistir, mais pessoas vão ouvir, vão ver, e mais pessoas que passam tudo isso vão falar, opa, com a Leca foi assim, talvez comigo também seja parecido. E só isso aí é uma ajuda, gente, só isso aí é uma ajuda, porque não existe uma cartilha que diga, seu filho com esquizofrenia, como agir? Não existe, não existe. É daqui para aí.
Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.